nós temos aqui Colossenses, capítulo 1, vamos fazer a leitura, a suprema pessoa de Cristo, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e ele subsiste todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque aprove a Deus nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de, perante ele, vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo no céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Pecadores na igreja. O que os fiéis devem fazer? Por exemplo, temos aqui esse comentário a fazer com esse título de pecadores na igreja. A igreja do Senhor é composta de pessoas chamadas para deixar o pecado e sair definitivamente do império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13, deixa bem clara a palavra do Senhor, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O desejo de todo discípulo deve ser manter a santificação, ou seja, a separação da iniquidade, para imitar e honrar o Mestre que o resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. As pessoas que fazem parte da igreja de Deus foram chamadas para ser santas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Sede santo porque eu sou santo. O Senhor que nos chamou disse: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, não de morrer. Não é aquele santo feito de gesso de barro, aquilo ali não é santo. Segundo a palavra, são balaíns, quer dizer, são demônios criados pela mão do homem. O santo aqui é aquele que faz a vontade de Deus, quem se separa do pecado para agradar ao Senhor. Embora a santificação e perfeição sejam nossos alvos, chama a sua atenção, ainda erramos. Deus faz tudo para nos ajudar nas batalhas contra as tentações. Romanos 8, 31 ao versículo 39 diz que Deus faz tudo por nós, nos ajudando, e sempre oferece uma saída das ciladas do adversário. Paulo dizendo lá em 1 Coríntios 10, 13. Mesmo assim, meus irmãos, falhamos. O apóstolo João escreveu umas palavras lindas que diz: se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Em 1 João capítulo 1, versículo 8. Sabemos que não somos perfeitos. Eu faço coisas que não devo e deixo de fazer coisas que devia fazer. Sei que os meus irmãos também erram. Reconhecendo esses fatos tristes, nós entendemos que há pecado na igreja. Então, ao invés de nos conformar quanto à realidade lamentável de pecado na igreja, devemos buscar e seguir as instruções bíblicas para purificá-la. Como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma igreja que respeita a vontade de Deus não pode se entregar à impureza. Deve agir progressivamente e também agressivamente para ser pura e livre do pecado. Como? O que os fiéis devem fazer? Santidade começa comigo. Você tem que fazer isso. A santidade, eu estou na igreja, ela tem que começar comigo em particular. Um rebanho não está totalmente limpo se tiver uma ovelha suja. Se eu tiver pecado na minha vida, a igreja da qual faço parte será manchada. O primeiro passo no caminho à pureza da igreja é corrigir os pecados nas nossas próprias vidas. É muito mais fácil criticar os outros do que limpar a nossa própria casa. Tem gente que é assim. E tem que saber por quê. É porque é mais fácil. É muito mais fácil criticar do que... Tem um provérbio que diz que tem um animal aí no mato que não olha para trás dele, ele só olha para os outros. É uma coisa séria. Quando precisamos olhar no espelho e nos enxergar as nossas próprias, Jesus perguntou: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3 ao versículo 5. Devemos levar a santificação a sério, começando com as atitudes e os procedimentos de nosso dia a dia, aleluia, cobrar a pureza dos outros, enquanto vivemos deliberadamente no pecado, é seguir a hipocrisia dos fariseus, conforme Mateus 23, 3 a 4 e muitos textos que o Senhor Jesus mostrou, e não a santidade de Jesus Cristo. Por isso, temos que ter as atitudes necessárias para corrigir os irmãos que pecam. Por exemplo, essa palavra que nós estamos a falar, do trabalho essencial de corrigir os irmãos que pecam, às vezes eles procuram até resgatá-lo da condenação. Ao mesmo tempo, nós encontramos sobre a responsabilidade da igreja de se manter pura. Um pequeno artigo não é suficiente para examinar todas as passagens que falam sobre esse assunto. Examinaremos especificamente as passagens que mostram como agir quando um irmão peca, antes de falar sobre o que fazer. É importante também, meus irmãos, considerar as atitudes certas em fazer esse trabalho. As seguintes perguntas que às vezes comentam: como temos que fazer? O que eu vou fazer? O que eu fiz? Tem passagens que devem ser consideradas por qualquer pessoa que se desenvolve na obra de resgate de irmãos perdidos. Observemos alguns princípios essenciais. Primeiro, devemos procurar o pecador e perdoar o irmão arrependido, se ele assim o confessa o seu erro. Esta parábola bem conhecida repreende a autojustiça do irmão mais velho, que não desejava e não agia para incentivar a reconciliação do irmão desviado com o seu pai. Quantos cristãos de hoje mostram a mesma falta de amor? Aquela parábola do filho pródigo, o irmão mais velho que ficou zangado, triste, revoltado, porque não queria que fizesse festa, não queria que tivesse recebido o seu irmão mais novo. Outro ponto importante, que cada membro do corpo tem uma função para a edificação dos outros, conforme Efésios capítulo 4, 16. O trabalho de correção dos irmãos que pecam não se limita aos pastores. Cada parte deve se cooperar na edificação, uma forma mútua para o bem do organismo de todo. Terceiro ponto que nós colocamos aqui: o que fazer com as atitudes necessárias para corrigir esses que pecaram? Os irmãos mais fortes devem restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Hebreus 12, 12 a 17. Ajudamos os fracos e desanimados para que não caiam nas mãos dos inimigos.
Uma igreja não deve ignorar nem tolerar o pecado. Conforme Apocalipse 2, 12 a 17, o Senhor Jesus fala, a principal queixa do nosso Senhor Jesus contra a igreja de Pérgamo foi a sua tolerância. Talvez exageraram no ensinamento de não julgar, pervertendo o sentido de Mateus 7, 1 a 5, a ponto de ignorarem a necessidade de discernir entre o bem e o mal, conforme Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, 21 a 22. Provérbios e outros trechos nos mostram. É triste, meu irmão, ver muitas igrejas hoje cheias de pecados por falta de amor de Deus no coração e amor ao próximo. As instruções de Deus a Ezequiel mostram a importância da correção dos pecadores, Ezequiel 3, 16 a 21. A correção do irmão que cai no pecado, isso é uma coisa importante, a pessoa ter cuidado, mostrar a palavra. Se ele não aceitar, um dia feliz nós vamos estar na presença santa do Senhor, e aí ele não vai ter que dizer, eu não ouvi isso aqui. Ele só não ouviu, ou se não quiseram ouvir. A correção do irmão que cai no pecado, quando sabemos que pecado na vida de um irmão aconteceu uma coisa divergente, devemos agir. Os espirituais devem corrigi-lo com brandura, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 1. Também sofremos com as fraquezas humanas e devemos ser compreensivos na abordagem do pecador. A gente tem que ter bastante compreensão, coração manso. Mas a nossa compreensão não justifica o pecado e não deve se tornar tolerância ou aprovação, de forma alguma. Hajamos com brandura, mas corrijamos os irmãos em o nome do Senhor. A conversão do irmão de seu pecado é a salvação de sua alma, conforme Tiago 5, 19 a 20. Uma doutrina fundamental do calvinismo nega o ensinamento bíblico e oferece uma falsa segurança às pessoas que caem. Tiago disse que o resgate do irmão que peca é uma conversão que salva a sua alma. Temos que lutar por essa pessoa, mas levar a palavra. Se ela quiser, com certeza será salva. Há casos em que a correção pública é necessária também. Paulo disse isso a Timóteo, capítulo 5, versículo 22, e muitos outros trechos da palavra de Deus, por exemplo, capítulo 2, versículo 11 a 14 de Gálatas. Alguns pecados públicos que acontecem, se não forem corrigidos diante das outras pessoas, poderão levar outros ao mesmo erro. É desagradável, mas necessário. Responder publicamente aos erros de alguns, isso é necessário. Por último ponto, nós temos aqui em questão de ofensas pessoais. Jesus deu instruções específicas sobre como agir. Quando o irmão peca contra outro, devemos fazer o que Jesus mandou. Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17. Falar em particular com a pessoa em quem nos ofendeu. Se ela não aceitar a correção, devemos tentar de novo, levando uma ou duas testemunhas. E depois, se ela ainda não se arrepender, devemos levar o caso à igreja, que também deve repreender o ofensor. Se a pessoa for rebelde até uma última etapa, então devemos nos afastar dela, porque, por outro lado, se o ofensor se arrepender em qualquer momento, devemos perdoar e nos reconciliar, certo de que Deus também perdoa o arrependido. Irmão, estas instruções de Jesus Cristo proíbem a prática comum de espalhar notícias dos erros particulares das pessoas que têm seus erros. Ninguém deve fazer isso. Agora, sem primeiro falar com ela para ajudar, conforme Provérbios 20, versículo 19, 26 e versículo 20 a 22. Aí, por fim, tem a expulsão do irmão. Você pensa que na igreja não tem expulsão? Tem. A gente expulsa. Não precisa nem conversar. É só isolar, desligar ele juntamente com a igreja, porque essa pessoa não quer andar conforme a palavra de Deus, que ainda anda desordenadamente. A expulsão do irmão que anda desordenadamente, ele tem que ser expulso. O ensinamento de Paulo reforça as instruções de Jesus. Quando um irmão volta ao pecado e recusa se arrepender, os discípulos não devem se associar
com eles. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao versículo 13. A linguagem de Paulo deixa bem claro, especialmente, seu uso da palavra expulsar. É tão forte, meu irmão, que muitos procuram palavras mais suaves para diminuir o impacto desse ensinamento. Observemos nestes capítulos vários pontos importantes. Não podemos de forma alguma tolerar esse tipo de coisa. O problema de tolerância do pecado e do pecador na congregação, conforme Tiago fala, capítulo 5, versículo 1 a 2, a ação exigida, entrego-lo a Satanás. Capítulo 5, versículo 5. O pecador queria fazer com um pé do reino de Cristo e outro no império das trevas. Paulo mandou colocar os dois pés do reino do diabo para que o inimigo, o irmão, pudesse aprender a futilidade da vida do pecado. O homem tem que respeitar a Deus, os propósitos, a salvação do pecador, capítulo 5, versículo 5, a pureza da igreja, capítulo 5, versículo 6 a 8, e ainda a obediência a Deus, uma igreja pura e fiel, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 8. Irmãos, a aplicação prática, evitar o envolvimento social com o pecador. Não vos associeis com alguns que, dizendo ser irmão, for impuro. Com esse tal, nem ainda comais. Capítulo 5, versículo 11. Em palavras ainda mais fortes, Paulo diz: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Capítulo 5, versículo 13. Observe essa carta, 1 Coríntios, capítulo 5. É importante o que Paulo está dizendo aqui. Ele reitera o mesmo princípio das instruções dado aos Tessalonicenses, dizendo: devemos nos apartar de todo irmão que anda desordenadamente. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 14, até o versículo 15. Observemos também o significado deste trecho. Todo irmão que anda desordenadamente, mesmo que seja familiar ou parente de irmãos respeitados, que se mostre insubmisso à palavra de Deus, tem que ser corrigido. Devemos apartar-nos e notar, não associar, se mantermos a nossa relação de antes. A pessoa não se envergonhará do seu erro e outros podem ainda, induzidos, serem ao pecado. É uma responsabilidade advertir como irmão, não tratar como inimigo. Tudo que fazemos para corrigir o pecado e manter a pureza da igreja deve ser motivado pelo amor, não pelo ódio. O desprezo das pessoas que caem. Quando tivermos com um irmão que foi expulso, devemos aproveitar para divertir e encorajá-lo a voltar aos pés de Cristo. Em outra carta, Paulo ensinou que os fiéis devem notar-se e afastar daqueles que provocam divisões contra a doutrina de Cristo, conforme Romanos 16, 17. Mais uma vez, temos de tomar uma postura firme contra o pecado. O que nós temos que visar agora é o perdão. O perdão do arrependido. Se o pecador se arrepende e se voltar, os outros irmãos também devem perdoar e aceitá-lo, 2 Coríntios capítulo 2, 13 a 11. Então, igrejas que praticam a expulsão sem a possibilidade de reconciliação, no caso de determinados pecados como adultério ou exemplos de erros de muitos tipos que mortam o Espírito de Deus, é ridículo a pessoa colocar tantos anos, 2 anos. Eu tenho 2 anos aqui para você se reconciliar. Eu tenho 3 anos. Isso é ridículo. O homem se arrependeu, tem que ser perdoado. É rico em perdoar, conforme Isaías 55, versículo 7. Os irmãos arrependidos devem ser perdoados e aceitos e abraçados, não tratando como um cidadão de segunda classe. É um homem de Deus que voltou ao arrependimento. Uma vez que ele abandonou o império das trevas, precisará do apoio dos fiéis para se firmar novamente no reino de Cristo. Tenhamos o amor e a coragem para confrontar o pecado, meus irmãos, na nossa vida e na vida da igreja, da forma que Deus quer.
Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui pregando a tua palavra, meu Pai querido, aqueles que nos ouvem. Que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles, meu Pai, que estão nos ouvindo e que possamos todos unidos, felizes, perdoando uns aos outros, vivendo a tua presença todos os dias de nossa vida até o dia da tua vinda. Em o nome de Jesus te peço e te agradeço desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém e que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos no nome de Jesus Cristo.